O planeta vermelho sempre fascinou as pessoas. No caso da exploração espacial, as primeiras missões a Marte começaram em 1960. Sondas espaciais com o intuito de voar por Marte e registrar dados. A NASA, a Agência Espacial Americana, teve seu primeiro êxito em 28 de novembro de 1964 com a Mariner 4. A partir daí, muitas sondas espaciais foram enviadas a Marte e mesmo a aterrissagem com sucesso de robôs como Spirit, Opportunity, Phoenix e Curiosity. Finalmente, em 5 de novembro de 2013, a primeira missão indiana a Marte decolou, quebrando vários recordes. Missão indiana a Marte Orbiter. A Mars Orbiter Mission, MOM, conhecida também como Mangalyaan, da Organização Indiana de Pesquisa Espacial, ISRO, além de ser a primeira missão a Marte asiática, foi a primeira missão a ter sucesso na primeira tentativa. A missão tem dois objetivos específicos. Um é o aspecto tecnológico, incluindo planejamento, projeto e desenvolvimento de uma sonda espacial com capacidade de alcançar e orbitar Marte. Mas também a implementação da missão por meio de comunicação espacial e navegação foi um desafio. Afinal, há uma distância de 56 a 401 milhões de quilômetros entre Marte e Terra, dependendo da posição dos planetas em suas órbitas. O segundo aspecto considera o conhecimento científico obtido com a exploração da superfície de Marte. Para isso, a sonda conta com 5 instrumentos científicos para conseguir diversas aferições. Um deles é a Mars Color Camera, MCC, que fornece imagens e informações sobre a superfície e composição de Marte. A MCC fez sua primeira imagem da superfície marciana em 25 de setembro de 2014, a 7.300 quilômetros de distância. Desde então, inúmeras imagens foram obtidas, fornecendo informações sobre o universo e o desenvolvimento de Marte. Tempestades de poeira em Marte. Em 28 de setembro de 2014, uma tempestade de poeira foi registrada em Marte. Embora as tempestades de vento em Marte, com 100 km por hora de velocidade, sejam relativamente menos poderosas que na Terra, podem assumir proporções enormes. Em intervalos de 5 anos e meio terrestres, ocorrem até tempestades globais, cobrindo todo o planeta. Já causaram problemas com robôs em Marte no passado. As tempestades bloqueiam a luz solar, de modo que os robôs não têm energia para recarregar. A lua de Marte Phobos. Embora a lua Phobos já tenha sido descoberta por Asaph Hall em 17 de agosto de 1877, também foi possível fotografá-la como uma silhueta à frente da superfície de Marte durante a missão. Phobos é uma das 2 luas de Marte, ao lado de Deimos. Seu nome vem do grego e significa medo. Sua órbita é a menos de 6.000 km de Marte. Logo, Phobos precisa de apenas 7 horas, 39 minutos e 12 segundos para orbitar o planeta. Assim como a lua da Terra, a lua marciana sempre vira ao mesmo lado em direção ao planeta. Isso é chamado de rotação sincronizada. Imagens globais de Marte. Ao contrário de outras sondas espaciais, a órbita da nave indiana é fortemente elíptica. Assim, a sonda está simultaneamente muito perto e muito longe de Marte, o que oferece uma vantagem decisiva. Dessa forma, imagens globais de Marte são possíveis, tornando mais fácil o entendimento de Marte, já que a posição dos fenômenos proeminentes em relação uns aos outros podem ser melhor compreendidos. Anteriormente, as partes de imagens diferentes precisavam ser cuidadosamente combinadas. Valles Marineris. O Valles Marineris representa uma aparência impressionante da superfície de Marte. O desfiladeiro rochoso, que se estende como uma grande cicatriz escura pela parte leste de Marte, é um dos maiores sistemas de vale em fenda do Sistema Solar, com 700 km de largura e profundidade e 4.000 km de comprimento. O maior sistema está de fato localizado na Terra, na África.
Valles Marineris está localizado na região de Tharsis, uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados em Marte, e foi registrado pela primeira vez pela sonda Mariner 9. Existem teorias diferentes sobre a origem de Valles Marineris. A mais conhecida baseia-se nas fendas da crosta da superfície marciana. De acordo com a teoria, as fendas foram formadas por erosão, ou seja, destruição pela água e pelo colapso de estruturas rochosas. Noctis Labyrinthus vem do latim labirinto da noite e descreve uma rede de trincheiras em Valles Marineris com arranjo de estruturas que lembram um labirinto. A pesquisa sobre a composição da estrutura da rocha revelou vários minerais nas camadas, que são normalmente encontrados conectados ou associados à água, levando à conclusão que haviam depósitos maiores de água em Marte no passado. Hoje, a água em Marte só ocorre na atmosfera, na forma de gelo ou vapor. Além disso, as estruturas de nuvens de água e gelo são visíveis em muitas imagens. Olympus Mons. Como o Valles Marineris, Olympus Mons é localizado na região de Tharsis. É um vulcão reconhecível mesmo de longe, por seu tamanho enorme. Com quase 22 quilômetros de altura e 600 quilômetros de diâmetro, é o maior vulcão e montanha conhecido em nosso sistema solar. O Monte Everest, no Himalaia, tem apenas um pouco menos de 9 quilômetros de altura. Os vulcões em Marte podem atingir esse tamanho porque há menos atração por lá. Na Terra, por outro lado, as montanhas não ultrapassam uma altura de 9 a 10 quilômetros, devido à pressão muito alta exercida pela massa. Várias imagens da MCC mostram Olympus Mons em detalhes. Tyrrhenus Mons e Hadriacus Mons. Outro vulcão registrado durante a missão Mars Orbiter é o Tyrrhenus Mons. Tem um diâmetro estimado em 300 quilômetros e é um dos vulcões mais antigos em Marte. Porém, é mais jovem que Hadriacus Mons, um vulcão vizinho. Hadriacus Mons tem 1,1 km de altura e 450 km de diâmetro. Ambos apresentam canais formados pelos fluxos de lava, que correm radialmente na encosta. Elysium Mons. Elysium Mons também é um grande vulcão em Marte. Foi descoberto em 1972 pela sonda Mariner 9 e foi registrado novamente durante a missão Mars Orbiter. No entanto, o vulcão de 12,6 km de altura é diferente dos vulcões da região de Tharsis já mencionados. Ao contrário deles, Elysium Mons não tem rachaduras ou sulcos causados pelo fluxo de lava. Kasei Valles. Kasei Valles é um vale em Marte formado há cerca de 1,5 a 3,5 bilhões de anos. Na época, volumes de água de até 1 bilhão de metros cúbicos por segundo fluíam ao longo de seus 2.500 quilômetros de extensão, de modo que o vale de hoje foi formado pela erosão da água. Além disso, a cratera de impacto Worcester pôde ser vista no centro do vale nas fotografias da missão Mars Orbiter. A cratera de 25 quilômetros de diâmetro não foi arrastada pela força erosiva das massas de água e, por isso, ainda existe. Cratera marciana. Ao olhar para a superfície de Marte, torna-se aparente que está repleta de muitas crateras. Mas ao contrário das hipóteses anteriores, nem todas as regiões de Marte são igualmente cobertas por crateras. Essas crateras são formadas quando asteroides ou meteoritos colidem com Marte e o impacto arranca grandes quantidades de rocha da superfície, criando as típicas crateras de impacto arredondadas. O tamanho e a profundidade dependem da velocidade e massa do objeto de impacto. A IAU, União Astronômica Internacional, e a USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, atribuem e gerenciam os nomes das crateras, embora nem todas tenham seus próprios nomes, que são escolhidos em homenagem a cientistas famosos, autores de ficção científica ou cidades com menos de 100 mil habitantes. Orcus Patera. Orcus Patera é o nome de uma estrutura incomum em Marte. É uma planície elíptica e alongada, circundada por uma espécie de paredão montanhoso. Orcus Patera tem 140 km de largura,
380 km de comprimento e de 400 a 600 metros de profundidade. Existem muitas teorias diferentes sobre a sua formação, mas não são conclusivas com o conhecimento atual. Por exemplo, Orcus Patera pode ter sido causada pelo impacto de um corpo celeste. Porém, como as crateras de impacto são redondas e não elípticas, pode ter sido deformada pelos movimentos da crosta marciana. Outra possibilidade seria um ângulo de impacto extremamente plano, de menos de 5 graus. Nesse caso, o corpo celeste teria arranhado bastante a superfície de Marte. Serviços da missão Mars Orbiter. Visto que o primeiro aspecto da missão era o desenvolvimento técnico da espaçonave, aspectos científicos foram secundários. No entanto, a missão também gerou conquistas nesse campo. Embora a missão Mars Orbiter em si não tenha feito nenhuma nova descoberta, as inúmeras imagens obtidas com a Mars Color Camera confirmaram e aprofundaram descobertas e teorias vigentes e estimularam novas discussões. Por fim, por trás de todos esses esforços estão as questões sobre a origem do universo e da vida na Terra, bem como a exploração de possível vida em Marte. Olhando para o futuro, Marte poderia até ser colonizado. Embora hoje ainda pareça ficção científica, é bem possível no futuro. O que você acha disso? A exploração de outros planetas é importante ou apenas desperdício de dinheiro? Se fosse possível, você gostaria de viver em uma base em Marte? Quão realista você acha que é a colonização de Marte? Afinal, até muitas missões não tripuladas ainda falham. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários.